a líder do mercado de plataformas de contratos inteligentes, das famosas L1s, das Layer 1s, das redes de camada 1. Quem delas vai conseguir ser aqui a rainha? Ethereum, Solana? Será que Solana vai acabar passando o Ethereum? É o que a gente vai falar nesse vídeo aqui completo para você entender tudo o que pode acontecer durante esse ciclo de mercado e o verdadeiro potencial de Solana de acabar ultrapassando Ethereum nesse ciclo. Agora a gente vai entender se isso é possível e saber qual delas vai acabar valorizando mais durante esse ciclo de mercado. Tudo que eu peço em troca, você já sabe, é aquele likezinho que você vai ver todo o conteúdo gratuito aqui com base em fundamentos, sempre com base em dados, para a gente entender tudo de uma forma inteligente, tá bom? Então vamos passar por várias métricas, vários padrões aqui para a gente entender qual ganha em qual métrica aqui e no final a gente chegar a uma conclusão assertiva, tá bom? Então vamos lá. Utilidade. Ambos tokens aqui apresentam utilidades, tá? Tanto o Ethereum, tanto a Solana são utilizados para pagar as taxas de gás e também ali tem o mercado DeFi que acabam sendo trancados em contratos inteligentes e tudo mais, ou seja, tanto Ethereum, tanto Solana é utilizado para pagar a taxa de gás e tanto ambas essas criptomoedas aqui são travadas, são colocadas em contratos inteligentes para ganhar yield, para fazer empréstimo, entre outras coisas aqui. Então ambas tem similaridades aqui, tá? A Solana é um ecossistema conhecido bastante ali por esse ciclo agora, as meme coins e tudo isso que vem crescendo, mas ao mesmo tempo, muito DeFi está sendo construído em cima de Solana, Liquid, Stake Tokens, entre várias outras coisas aqui que eu acho interessante que vem nascendo dentro do ecossistema. Então são dois tokens que, na minha visão, eles meio que acabam empatando aqui. Tem as duas frentes que eles são bem parecidos e são bem utilizados aqui nesses dois ecossistemas, tá bom? Quando a gente cai, então, para a estrutura blockchain em questões de monolítica ou modular, talvez você nunca tenha escutado sobre isso daqui, é uma parte mais técnica dentro da blockchain, que eu acho que vale a pena a gente explicar rapidinho aqui como é que funcionam essas duas pontas aqui. Blockchains monolíticas, meus queridos e queridas, nós temos elas fazendo tudo sozinho. Na blockchain, nós temos camadas diferentes dentro de uma blockchain. Eu não estou falando de camada 2 ou camada 3, eu estou falando de uma estrutura blockchain. Nós temos a camada de execução, a camada de consensus da data availability e a camada de registro. O que seria isso? A camada de execução é onde a galera está interagindo com os aplicativos descentralizados. Depois nós precisamos ter a disponibilidade de dados dessas informações e também a rede entrar em um consenso para dizer que aquela informação, que aquela transação é válida. Depois que passa por tudo isso, temos a camada de registro final, que é onde isso aqui é adicionado aos outros blocos e fica imutável, não pode mudar mais. Tem blockchains que faz tudo isso dentro dela mesma sozinho e tem blockchains que vão terceirizar essas camadas aqui, que se chama modularização. Ou seja, a Ethereum terceiriza sua camada de execução, data availability, entre outros pontos, para outras redes. Aí inclui as L2, tá bom? Então a Ethereum ela não faz tudo sozinha. Ela é modular, ela delega isso para outras pontas. Já a monolítica acaba fazendo tudo isso sozinha. Nós temos aqui o exemplo de Solana, nós temos o exemplo aqui da blockchain do Bitcoin. Fora a Ethereum modular, nós também temos Cosmos, o Hub, temos Avalanche, Polkadot, entre outros pontos aqui. Lucas, qual que é melhor e qual que é pior? Aqui, meus queridos e queridas, vai ter desvantagens e vantagens para ambos os lados aqui. Na blockchain monolítica é muito bom porque ela oferece uma usabilidade de experiência para o usuário muito melhor. A blockchain modular, ela consegue oferecer ali espaço para aplicações específicas serem construídas, mas nós temos coisas que só conseguem ser construídas também em Solana. Então é uma coisa aqui que gira entre vantagens e desvantagens, por isso que acaba ficando, digamos assim, meio que um empate aqui. Embora, ultimamente, devido a essa usabilidade do usuário, eu tenho caído mais para o lado da blockchain monolítica. Eu era um pouco mais modular, mas conforme a gente vai vendo o andamento do mercado, a gente consegue julgar melhor isso daqui a médio e longo prazo, tá bom? Então acaba sendo meio que um empate na minha visão. Depois a gente vai dar uma conclusão sobre tudo isso, fica tranquilo, tá? Aproveita para se inscrever no canal se você não se inscreveu até agora. Você sempre vai ver aqui análises sempre bem fundamentadas. Há bastante tempo aqui no mercado já conseguindo fazer vocês aí surfarem todos os ciclos de uma forma exponencial, tá? Vamos lá então, aqui, beleza. Agora a gente cai para o X. O que é o X? A usabilidade do usuário, o User Experience aqui. Aqui, galera, é inevitável que Solana tenha uma usabilidade de usuário melhor, tá? Isso explica muito essa parte monolítica que eu acabei de falar para vocês, para que o usuário, na MetaMask, você tem que ficar trocando de rede toda hora. Ah, vou para Arbitrum, depois eu vou para Polygon, aí tem que ficar utilizando um monte de ponte. Para o usuário inicial, isso aqui é um bicho de 7 cabeças, tá?
Já na Solana, é uma carteira só, é uma blockchain só ali. Claro que tem outros provedores de carteira, mas você utilizar a Phantom, você consegue interagir com tudo em Solana, sem ficar trocando de rede, isso e aquilo, fazendo ponte para lá e para cá. Ou seja, a usabilidade do usuário, ela é muito melhor. As taxas são mais baratas também e a rede é mais escalável, o que faz com que Solana esteja na frente da Ethereum, na minha visão, em questões de usabilidade do usuário, tá bom? Quando a gente cai para as tokenomics aqui, que representa a economia dos tokens, como é que é o modelo de negócio da emissão de tokens, como é que funciona a economia de tokens da rede, nós temos que a Solana, ela peca aqui em questões de ela ser ainda inflacionária, tá bom? Então nós temos aqui ó, o cronograma dela linear, nós teremos emissão de tokens por bastante tempo, até mais ou menos lá 2030. Eles reconhecem que isso é um problema, essa parte de emissão de tokens e tudo mais. Eles estão trabalhando para melhorar isso daqui. Embora tenha muitos tokens ali fazendo stake e tudo mais, ainda tem essa parte inflacionária de Solana que acaba não sendo muito legal. Quando a gente olha para a Ethereum, a gente pode ver que desde o merge lá, a rede foi uma atualização que tornou a rede aqui mais deflacionária. Foi a atualização, né? A mudança do Ethereum de Proof of Work para o Proof of Stake. Nós temos justamente ela ficando deflacionária desde então. Entretanto, todavia, desde esse ponto aqui, ela vem se tornando um pouco inflacionária, mas ainda a sua emissão ao todo, ao ano, acaba sendo deflacionária. Ou seja, as tokenomics da Ethereum é muito melhor. Mas isso a gente vai ter que ver durante o tempo, durante o médio e longo prazo. Por quê? Por que eu coloquei low fees aqui? Depois que nós tivemos essa atualização agora Xangai, que acabou barateando as taxas de gás nas L2 do Ethereum, o que nós temos? Que nós não estamos tendo tantas Ethereums assim sendo tiradas de circulação. Por isso que nós tivemos esse aumento aqui nas novas emissões de Ethereum. Por quê? Porque antes nós tínhamos a galera utilizando camadas 2, pagando taxas mais caras, logo mais Ethereum era queimado. Nesse momento agora, como as taxas ficaram mais baratas no todo o ecossistema L2, por mais que a mesma usabilidade, o mesmo volume esteja acontecendo ali, pelo fato das taxas estarem mais baratas, menos Ethereum estão sendo queimados. Então a gente vai ter que ver como isso vai ficar a médio e longo prazo, tá bom? Se a gente vai ter mais ou menos o que acontece em Solana, que o volume vai compensar ou não. Nós já temos uma redução já nessa movimentação dentro do Ethereum, o que acaba contribuindo para essa maior emissão. Entretanto, todavia, a tokenomics de Ethereum continua sendo melhor do que a de Solana. Quando a gente cai para o financeiro, é que alguma coisa aqui começa a ficar mais interessante. Por quê? Quando a gente olha duas métricas que acaba sendo muito importante para uma adoção da rede, que significa aqui, ó, Daily Active Adders, ou seja, carteiras ativas diárias, usuários ativos diários na rede. A gente pode ver que Solana vem passando muito Ethereum. Cerca de 2 milhões de usuários aqui diários, o que acaba sendo muito importante, muito bom para a adoção e a valorização de uma rede, tá? Então pode ver que a gente está numa tendência de alta superando o Ethereum. Não só isso, mas também a quantidade de transações diárias, a Solana voa. Tem cerca de 30 milhões de transações acontecendo aqui diariamente dentro da Solana. Já Ethereum, bom, tem bem pouquinho ali. Se a gente coloca as camadas 2 aqui também, não bate. A Solana é a que tem mais usuários, a que tem mais transações acontecendo diariamente. Então, isso mostra uma força maior do que a Ethereum nesse quesito aqui. E outro ponto que eu acho legal da gente colocar aqui é que nós temos a Visa, que ela acaba processando aí por ano, pela estatística aqui, cerca de 242 bilhões de transações aqui durante o ano. Ethereum não vai conseguir fazer isso. Quando a gente olha aqui para a Solana, a gente já consegue ver cerca de 30 milhões de transações acontecendo aqui diárias. Quando a gente joga isso ao ano, gera em torno ali de cerca de 11 bilhões, alguma coisa, 111 bilhões, alguma coisa assim. Não chega a bater 242 bilhões ainda. Por quê? Porque se a gente compara o TPS, transações por segundo, a Solana tem cerca de 2 mil. A Ethereum tem cerca de 14 só. Então a Solana ela tem muito mais capacidade de transação para possivelmente ser essa rede de pagamentos e transações que ela vem se posicionando também já tem um tempo perante a isso. Então ela consegue fazer quase o que a Visa faz. E ainda não aconteceu o Firedancer. Firedancer é mais um client, uma atualização que vai vir em Solana que, de fato, na minha visão, vai mudar o jogo e vai ajudar muito na adoção da rede.
Por quê? Hoje nós temos o seguinte, a Ethereum de 13 a 20 minutos, ZK Rollups de 1 a 2 segundos, Rollups otimistas de 1 a 2 segundos, Ethereum cerca de 12 segundos aqui na última finalização, Solana hoje de 1 a 2 segundos, só que com a Solana mais o Firedancer vai ficar uma expectativa de 400 a 500 milissegundos, ou seja, menos ainda do que 1 a 2 segundos, ou seja, a rede mais rápida que a gente vai ter, tendo potencial de transacionar cerca de 1 milhão de transações por segundo. Em vez de 2.000, vai aumentar para 500k a 1 milhão de transações aqui, podendo, de fato, fazer o que a Visa faz hoje anualmente, podendo até mesmo passar. Então, isso mostra que a gente pode ter uma adoção maior em questões de escalabilidade financeira. Hoje, a Solana mostra métricas mais fortes do que o Ethereum. Quando a gente cai para a descentralização da rede, a gente vai ter meio que uma incógnita aqui. A gente tem que avaliar isso bem. Por quê? Já mostrei para vocês no vídeo de ETF de semana passada que a Ethereum ela acaba sendo mais descentralizada que Solana nesse quesito aqui de ter mais validadores e tudo mais. Tem muito mais validadores do que de fato a Solana tem. Por isso que ela mostra uma maior descentralização. Entretanto, todavia, nós temos aqui o seguinte. Quando a gente cai para uma métrica chamada coeficiente de Nakamoto, que mede a descentralização da rede, ela leva em consideração o seguinte. Nós temos X números de validadores na rede, tá? O quão bem está distribuído os tokens nesses validadores. Temos validadores com 1.000 Solanas, os 10 ali, e temos validadores na Ethereum com cerca de 10.000 e os outros têm 1.000. Isso acaba contribuindo para um menor índice de coeficiente de Nakamoto. Por quê? Porque quanto mais descentralizado e mais distribuído a quantidade de tokens entre os validadores, maior o coeficiente de Nakamoto. O coeficiente de Nakamoto de Solana é maior do que o de Ethereum, mostrando essa possível maior descentralização. Mas, quando a gente leva outras coisas em consideração, acaba que a Ethereum ela é mais descentralizada que Solana na minha visão e nessa análise aqui. Por quê? Nós temos mais validadores na Ethereum e nós temos cerca de 1.500 a 2.000 validadores em Solana. Entretanto, todavia, 33 aqui, ó, poucos validadores controlam 33%, são 21. 21 validadores controlam 33% do stake da rede, podendo ocasionar impossível censura e tudo mais. Já o Ethereum tem aquele problema da Lido e tudo mais, mas ele acaba sendo mais descentralizado. Por isso que eu acho isso daqui interessante de ser avaliado também. E quando a gente cai para outro ponto, que é número de clients, o que significa isso? Quando você está rodando o nó de Ethereum sendo validador, você tem opções entre 4 clients diferentes. Isso gera o quê? Mais descentralização. Porque se der bug em um único client, como é que a galera vai continuar validando a rede? Pode dar um problema gigantesco aqui. Só que a Ethereum ela fornece 4 softwares clients, softwares diferentes, para você ser um validador da rede. Isso gera mais descentralização, não gera um único ponto de falha em um único software. Então, isso até mesmo nas entrevistas que eu estava analisando aqui do Anatoly, o próprio Anatoly Yakovenko fala sobre isso da Ethereum, que é uma rede distribuída, muito grande, em número grande de nós finais físicos e vários clients diferentes. Então, isso mostra maior descentralização da Ethereum também. Solana está trabalhando nisso? Sim, está trabalhando nisso. Só existia um único cliente, que era a Solana Lab, você pode ver 74%, o que gera um único ponto de falha, mas eles já estão trabalhando para melhorar isso. A Gito lançou um cliente novo em cerca de 26%, e depois vem aquilo que eu menciono para vocês, o Firedancer, que vai ser mais um cliente Solana, que vai ser, de fato, um game changer ali para a rede. Mas até então, até isso ser de fato concretizado, Ethereum mostra mais descentralização. E devido a essa maior descentralização na rede, se a gente pega em questões de segurança, a Ethereum acaba mostrando uma maior resiliência e segurança. Não só isso, mas também por questões regulatórias. Como eu mostrei para vocês no vídeo passado também, Ethereum ela tem um histórico regulatório e foi comprovado agora, depois dessa aprovação do ETF, que ela não é um valor mobiliário. Solana ainda precisa passar por esse teste do Howey Test e dizer se é uma commodity ou se é um valor mobiliário. Se for encarado como valor mobiliário, teremos problemas sérios aqui, tá? Então, até isso acontecer, nós temos que Ethereum hoje ela acaba sendo uma opção mais segura, tá bom? Então, ao todo, quando a gente chega em conclusão, vai flipar ou não vai flipar? Quando a gente chega em modular versus monolítica, fica entre elas meio que dá um empate ali em questões de utilidade também.
Quando a gente fala de User Experience, usabilidade do usuário, Solana ganha. Quando falamos de Tokenomics, Ethereum ganha. Quando falamos de financeira e adoção, Solana ganha. Quando falamos de descentralização, Ethereum ganha. E de segurança, Ethereum ganha. Então, Ethereum fez 3 pontos aqui e Solana fez 2. Isso mostra que, Ethereum é muito melhor do que Solana? Não. Eu acho que é o seguinte, meus queridos e queridas, assim como o Michael Saylor falou, não existe quarta melhor. É Bitcoin, Ethereum e Solana. Acabou. Para mim, essa é a minha visão. A quem está tendo a concorrência de fato é essas duas aqui, Ethereum e Solana, que é as que estão mais bem posicionadas para cada vez mais uma adoção global ali na blockchain, tá bom? Então, vai flipar? A minha visão é que possivelmente não. Por quê? Se nós tivermos a Solana conseguindo morder um braço legal também do institucional, em questões dos RWAs que também estão sendo construídos na rede, isso que eu falo, Solana ela vem atualizando muito, vem desenvolvendo muito, conseguindo construir um ecossistema DeFi muito interessante para que a gente tenha cada vez mais adoção. Se ela continuar crescendo cada vez mais aqui e Ethereum meio que começar a capengar, não conseguir escalar, que eles estão tentando fortemente fazer isso, a gente vai ter uma competição muito forte, até porque a Solana lançou o mobile, o telefone deles, então em questões de usabilidade do usuário, eles estão de fato muito na frente. Em questões de descentralização e segurança, Ethereum está na frente. Então você perceba que são dois projetos que estão bem equiparados ali. Agora, qual deles vai valorizar mais, meus queridos e queridas? Na minha visão, é Solana. Solana terá uma valorização maior do que o Ethereum. Por quê? O Ethereum hoje tem 456 bilhões de valor de mercado. Então, se o Ethereum atinge 1 trilhão de valor de mercado, ele dobraria praticamente seu market cap, seria em uns 100%, 150%. Enquanto Solana, para bater o mesmo market cap aqui de Ethereum em 500 bilhões, nós já estaríamos falando aí de cerca de 3 a 4 vezes aí de valorização, tá? Ou seja, Solana tem o maior potencial de valorização porque ela acaba sendo um valor de mercado menor e está recebendo bastante adoção, bastante investimento ali. Então, devido a essa estrutura matemática, mostra que, de fato, a Solana pode ter uma valorização maior. Inclusive, meus queridos e queridas, hoje à noite, ali por umas 7h30, 8 horas, eu vou estar lá no Twitter Spaces com a galera de Solana e com os DeFizeiros. A gente está planejando fazer uma coisa muito legal juntos, tá? Eu vou deixar no comentário aqui fixado. Eu vou entrar lá umas 7h30, 8 horas, tá? Então já fica aí ligado, coloca na tua agenda se quiser acompanhar todo esse desenvolvimento. Coisa nova que a gente vai fazer, coisa que nenhuma outra comunidade cripto fez até hoje. Nós, o DeFiverso, DeFizeiros e DeFizeiras, vamos estar fazendo, tá? Para pegar esse alfa e esse spoiler, vem comigo lá, 7h30, 8 horas, a gente vai estar lá no Twitter, tá? Vai estar aqui um comentário fixado com o link para você esperar a gente lá depois, fechou? Então, meus queridos e queridas, devo ter só uma em carteira, Ethereum ou Solana? Hoje, nesse ciclo, os dois ativos, para mim, são fundamentais em ter em carteira. Solana está surfando uma narrativa gigantesca, tem o Ethereum agora com ETF, que também vai surfar uma narrativa, e nós devemos ter os dois ativos em carteira aqui, porque eu acho que os dois eles acabam se complementando na carteira, na estrutura de uma carteira, e no longo prazo a gente vai conseguir ter cada vez mais sinais de quem vai estar recebendo mais adoção e pampando ali, tá? Quando a gente compara TVL, não tem como, Ethereum ganha disparado, mas isso mostra o quanto Solana ainda pode crescer em relação ao Ethereum morder uma fatia de mercado ali, tá? Então só o mercado vai dizer, esse ciclo vai ser um dos ciclos mais exponenciais que a gente teve, um dos últimos na minha visão, porque agora que entra ETFs e instituições, o financeiro brabo mesmo vai entrar, e aí nos próximos ciclos a gente pode ter margens menores de oportunidade, tá? Então aproveite, e isso aí, foco no fundamento sempre. Sobre o vídeo sobre a moedinha do milhão, espero que a maioria tenha entendido, a maioria, espero que de fato veja que eu não fui enviesado, não pesei pro lado negativo, não pesei pro lado positivo, fui transparente com a minha posição que ganhei de airdrop, e parece que aquilo que eu falei, que quem estava chilando a criptomoeda iria dampar na tua cabeça. E foi praticamente, eu acho que o que aconteceu, não é mesmo? Por isso que aqui é sempre transparência, sem viés, tá? Sem viés de fato, para você sempre conseguir fazer a sua própria análise e decidir por você mesmo se você vai investir, se não vai investir, se vale a pena ou se não vale a pena. Fechou? Tamo junto, desejo ótimos lucros a todos vocês aí, espero vocês na quarta-feira com muito mais conteúdo, por isso se inscreva no canal, deixa o like antes de sair, tamo junto, até lá!